Olá, está começando mais um novo Câmera, esse programa que passa o intervalo dos seus MBAs, os pesal aqui, né, Lívia? É isso aí. E mês de junho, festa junina, muita comida gostosa. Gosto. A gente foi atrás de uma tradição muito grande aqui de Piracicaba, que é... O Rio Piracicaba? Não, a pamonha. A pamonha de Piracicaba. A Juliana foi conhecer e conversar com o pessoal da fábrica de pamonha. Todo mundo que chega em Piracicaba, acho que uma das primeiras referências da cidade é a famosa pamonha de Piracicaba, né? Sim, sem dúvida. E hoje a gente veio aqui num lugar muito especial, que olha, vocês não estão sentindo o cheiro, mas só de chegar aqui já traz aquela memória olfativa, sabe, de infância, de casa de vó, que é aqui a fábrica de pamonha. Há quanto tempo vocês estão aqui? Bom, a gente mora aqui há 32 anos, meu pai, né? Mas a propriedade já vem dos meus avós, que estão aqui há 60 anos. E começaram realmente a produzir as pamonhas de uma forma bem familiar, né? Bem familiar. A receita que vem de família, né? Vem dos meus avós, meus pais, faziam quando eu era criança. E a gente segue essa receita que a gente fazia em casa mesmo. Embora a pamonha seja extremamente conhecida por ser de Piracicaba, a gente está em Charqueada, então a fábrica é aqui em Charqueada, né? A maior parte da produção acontece aqui. Sim, a produção nossa é toda no município de Charqueada. A produção do milho também é aqui em Charqueada, nos municípios vizinhos. Mas o maior volume de venda é em Piracicaba. E o maior volume de venda de pamonhas em Piracicaba são das nossas pamonhas também, que é uma pesquisa, inclusive, do Sebrae. Então vocês plantam esse milho, colhem, produzem as pamonhas e ainda vendem lá no Mercadão, é isso? Isso, a gente sempre fez todo o processo, toda a cadeia, né? A gente planta o milho, desde o início a gente sempre plantou o milho, faz a pamonha e o curau, vende, a gente tem uma loja própria, loja da fábrica, mas o maior volume é no atacado. Então a gente distribui em toda a região. Não é só aqui em Piracicaba que elas fazem sucesso, você falou que é de Araraquara? Hoje o raio de atuação nosso é desde Araraquara, interior aqui de São Paulo, até Jundiaí. Então quem está assistindo a gente, que come pamonha gostosa aí de Araraquara, Jundiaí, é daqui. É só olhar no rótulo, né? Fábrica de pamonha. E como começou? Você falou que começou com seu pai, né? Como ele teve a ideia de começar todo esse processo há 30 anos, quase 30 anos atrás? Tudo começou em casa, né? Eu me lembro de criança, meu pai e minha mãe eles faziam curau juntos pra gente comer. A gente comia no curau no prato, raspava a panela, comia o queimadinho de curau, que todo mundo gosta, né? E um belo dia surgiu um convite de um amigo do meu pai para fazer um pouco de curau para uma festinha não sei se era aniversário, se era uma festa junina. E aí ele fez uma assadeira de curau e levou para essa festinha. E o sucesso foi grande, o pessoal gostou muito, e aí teve um estalo, né? Por que não, né? Por que não? Se o pessoal gosta e se a gente faz, por que não vender? Foi aí que começou. Então começou com curau, hoje tem curau, pamonha. A gente faz vários produtos, né? O principal é a pamonha, o carro-chefe, mas em termos de volume, o curau até maior. O volume de curau e pamonha são os maiores. A gente tem bolo de fubá, bolo de milho, biscoito de milho, suco de milho. Tem as pamonhas recheadas, salgada, doce. A gente estava conversando com a mãe dele aqui antes de começar a gravar, que essa pamonha salgada, deixa um pouquinho na geladeira, fica durinha assim, no outro dia coloca na chapa, cria aquela casquinha com café quente, não tem nada melhor. Né? Uma pamonha igual polenta frita, né? A gente faz pamonha frita. Eu imagino que dá um grande orgulho lembrar do começo da história e ver hoje a fábrica toda estruturada, funcionando quase 24 horas por dia e com uma produção em escala enorme, né? Exatamente, dá sim, porque no início, me lembro quando a gente era criança, né, era só nós quatro, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. A gente fazia para comer, depois meu pai foi vender na rua, meu pai vendia para os amigos, vendia de porta em porta na rua. E hoje a gente está com uma indústria, né, com 20 funcionários, mais nós que trabalhamos. Hoje eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, inclusive. Cuido de toda a parte agrícola, né, e um pouco da indústria também. Então, realmente dá um certo orgulho. Hoje a gente vive disso, né? A produção você falou de mais ou menos 1000 pamonhas por dia? Hoje pelo menos 1000 pamonhas por dia. Em dias que a gente está em junho, julho agora, que é festa junina, que é aí o Natal sim. de vocês. Exatamente. O São João é o Natal da fábrica de pamonha, né? Hoje a gente chega a produzir 2, 3 mil pamonhas no final de semana. É muita pamonha, né? É bastante pamonha. Vocês que sempre perguntam quando chegam aqui em Piracicaba, onde tem a pamonha de Piracicaba, a famosa pamonha de Piracicaba. Não é no carro, não é no alto-falante, mas é uma delícia, então aproveitem e se deliciem. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Muito bom. Deu até vontade de comer pamonha ali, viu? Tem um pedaço de bolo lá na geladeira pra você. Tem pamonha. Agora nós vamos assistir a primeira parte de uma matéria muito legal. A série especial do Sim, que começou aí na semana passada, hoje nós temos o segundo episódio. Confira. Dando continuidade aqui ao segundo episódio das 10 edições do Sim, eu acho que bater um papo aí um pouquinho sobre o conceito do Sim, né? Que era trazer o pessoal para Piracicaba e melhorar o networking entre eles, porque era uma crítica que a gente tinha, assim, que os cursos à distância tinham demais. O pessoal não tem interação, não conversa, etc. A dificuldade era trazer o pessoal para quê? Só para fazer a defesa e ir embora? Não. Muita coisa que a gente acabou planejando e pensando foi para que ele se sentisse parte do curso, mesmo estando uma vez só em Piracicaba. Apesar de ter começado pequenininho, as defesas foram aumentando, os modelos foram se aperfeiçoando e até que a gente chegou na 10ª edição com um número bastante grande de defesas, né? E que de fato, logo logo não vai caber mais nem na Exalc, né? O Daniel falou, a gente vai fazer o Sim, que é para trazer os alunos, vai ser um evento de grande porte. Aí eu falei assim, o japonês está louco para variar. Mas, e tanto foi que daí o primeiro saiu perto do que é hoje, muito menos rebuscado, né? A gente quase deu curto-circuito no prédio da engenharia da escola. Eu e o Haroldo, a gente até conduziu um evento, foi nesse, né, Haroldo? A gente conduziu um evento da parte técnica junto, até concomitante, para aproveitar a parte técnica e o ar-condicionado estava quebrado, eu já tinha problema com suar bastante, quase morri. Mas no final deu tudo certo, a gente acaba aprendendo muito, sempre as edições. E toda vez que eu chego no Sim, a gente está na 10ª edição agora, a gente vê uma coisa nova, né? Acho que ao longo dessas 10 edições que nós tivemos, o Daniel colocou que o aluno ele se preocupa no presencial quando escolhe o MBA, ele destaca um diferencial que é o networking. E o Sim foi uma forma que ao longo dessas 10 edições a gente procurou trazer um pouco desse networking. Talvez as 16 defesas que a gente teve lá e hoje já com as centenas de trabalho, acho que o aluno quando naquelas primeiras edições ele vinha, saía correndo e ia embora. Hoje a gente já criou uma programação totalmente diferente, que não envolve só palestras, workshops, mas também ele ter conhecimento de outras áreas do PSEG, não só do PSEG, mas da própria Exalc. E além disso, ele tem oportunidade de interação com outros colegas. E até uma coisa que a gente fazia há muito tempo eram as formaturas, né? Aquele evento mais formal. E algo que no fim a gente acabou substituindo para essa edição como um festival. A ideia de ser algo mais descontraído, uma experiência onde a pessoa traga a família. A gente vai ter uma banda de jazz de um professor que é do PSEG, um cartunista que é professor do PSEG, a banda de um outro aluno do PSEG. Então a ideia é transformar o próprio evento numa experiência não só para o aluno, mas para toda a família desse aluno que faz MBA com a gente. Não, e o legal é assim, quando a gente volta um pouco lá nas primeiras edições, né, o modelo da estruturação do evento em si era totalmente diferente, né, e aí eu lembro que o Daniel atribuía a uma pessoa como responsável para organizar e ser o ponto central ali daquela edição do Sim, né, e aí na ocasião eu fiquei no quarto ou no quinto, correndo atrás da programação, convidando professores e tal, e hoje a gente não consegue fazer isso, a gente tem uma equipe que monta toda essa estrutura, né. E acho que até assim a gente falava que Sim era o simpósio de agronegócios e gestão do PSEG, até porque acho que dentro daquelas primeiras defesas a gente tinha alunos que eram principalmente do curso de agronegócios e de gestão de negócios. E hoje provavelmente você que está nos assistindo já é de diversos outros cursos do PSEG, seja de projetos, seja de marketing ou cooperativas, enfim. Então até o conceito que a gente começou como gestão e agronegócio, hoje ele é um evento muito mais plural e olhando para todos os nossos cursos, né? O que eu acho legal do Sim não é só a recepção dos alunos, é o trabalho que toda a equipe desenvolve para que tudo aconteça bem no dia. E à medida que a equipe aumenta e os times vão aumentando, as oportunidades que o pessoal tem de realmente trabalhar junto numa função que não tem absolutamente nada a ver com o dia a dia deles, é uma coisa que acaba agregando e unindo
todo o PSEG para um objetivo comum, que é fazer o SIM um sucesso. E desde do pessoal do financeiro, do pessoal do relacionamento, que conversa bastante com os alunos, é a hora que eles colocam a cara a tapa, porque se eles fizerem algum trabalho ruim, com certeza no SIM é todo reflexo, acho que é a oportunidade que os alunos têm de conversar com o pessoal. E eu acho que isso reforça cada vez mais o compromisso das pessoas que trabalham nos bastidores de fazer um bom trabalho com os alunos e professores, porque ali é a concentração de todo mundo que está envolvido no processo, literalmente colocando a cara a tapa. Então, atendeu mal um aluno, ó, o aluno vai te ver lá no SIM, cara. Toma cuidado com o que você vai falar. O planejamento errou os horários, ó, o professor vai estar lá no SIM, você fica esperto porque ali é que o pessoal vai ver quem é que está do outro lado. Que existe pessoas do outro lado da câmera, né? Não, mas aí você tocou num ponto legal também, né? Porque às vezes vem crítica, né? Porque nem todo mundo é perfeito. Mas é legal também a interatividade que a gente, como professor, tem com os alunos, né? Porque a gente acaba dando aula, principalmente ali na modalidade AD. E aí os caras vêm aqui, puta, ó o botão aqui, que da hora, ó o Haroldo, os caras, ó, que legal, e conhece essa receptividade que a gente tem. E assim, as pessoas te tratam como se fosse próximo mesmo, isso é muito legal. Fala, ó, botão, que legal, muito boa aula, ou se podia melhorar isso. E é bem gratificante, assim, conhecer bastante gente. Às vezes a gente é parado na rua, aeroporto já fui parado, é o botão, não sei o que, a gente é aluno do MBA. Isso é legal que até, apesar do EAD ser uma pessoa de frente com a telinha e um time aqui atrás produzindo todo esse conteúdo, né? No SIM acontece isso que você está falando, né? A gente vai criando uma certa afinidade, você já até conhece quem são os alunos que vão estar vindo, os alunos, pô, eu quero conhecer a Juliana, eu quero ver não sei quem. Então isso é muito legal e eu acho que isso reflete um espírito que o curso todo, tanto a equipe nossa aqui, professores e como o aluno do outro lado, né? Tem essa afinidade e esse relacionamento próximo, apesar da distância, né? No SIM é só para estreitar essa distância. Alguns professores também, quando começaram com a gente na distância, tinham um pouco de receio da câmera, né? Eu gosto de ver o aluno, eu gosto de saber o que ele tá, pela cara dele, eu sei um pouquinho do sentimento do que ele tá achando da minha aula. E até hoje parece que alguns professores mudaram um pouco essa percepção e falaram, eu prefiro agora dar aula só à distância. E o que é muito legal é que eles quebraram um pouco desse paradigma, inclusive docentes, com o próprio SIM, né? Que hoje ele vê a interação com o aluno ou mesmo pelas redes sociais, a gente vê isso, você está dando aula no dia seguinte, já várias pessoas te escrevem, fazem perguntas. Então, existe as próprias ferramentas de comunicação como uma forma de reduzir um pouco essa distância e ter uma maior aproximação entre alunos e professores. Isso aí é uma coisa que o Daniel sempre fala no começo. O ensino à distância ele tem um baita de um preconceito que não traz aquela coisa de proximidade. É uma coisa que a gente sempre trabalhou, né? Tanto na transmissão dos conteúdos, de trazer o aluno próximo. Então a gente sempre investiu também em ferramentas para que essa interação ela fosse facilitada. E o SIM, cara, é um puta negócio, né? Aquela oportunidade realmente que o cara ficou ali 1 ano e meio assistindo aula à distância e vem e consegue conhecer os colegas de turma, aqueles caras que eles enchiam o saco no chat, o professor, o monitor, até a própria equipe que aparece eventualmente nos bastidores aí, bem legal. E o SIM é uma coisa que é curiosa, todo mundo chega tenso, porque vai fazer a defesa, o pessoal chega tenso, chega nervoso, chega numa cidade que muitas vezes o cara não conhece. E o mínimo que a gente pode fazer é acolher bem essas pessoas, né? Acho que, e eu brinco sempre que, como bom cidadão de cidade do interior, essa parte de recepcionar como se o cara estivesse na casa dele é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer muito bem feito. Então, ele vem, tá nervoso porque vai fazer a defesa, seja bem tratado, seja acolhido, traz, depois que fez a defesa, aí é hora de relaxar e aproveitar o que o evento tem de legal. Quer conhecer um pouco Piracicaba, quer conhecer um pouquinho a infraestrutura, é o pessoal saber o que é a Exalc. Esse espírito exalquiano é uma coisa que poucas escolas têm, muito poucas escolas no Brasil têm, esse sentimento de pertencimento. E a gente brinca que
Pô, se o cara quer ser considerado um exalquiano, ele tem que botar um dia o pé na Gloriosa. E esse reconhecimento tem vindo. A ADEAL, que ela está fazendo um trabalho para trazer esses alunos de cursos de especialização de fato como exalquianos. E eu acho que esse é um trabalho que valoriza muito aí o sentimento de pertencimento desses alunos que estão no Brasil e às vezes no mundo inteiro, como fui aluno da Exalc. Isso é bem legal. Nós vamos agora para a segunda parte da sua aula e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o novo câmera e agora nós vamos assistir o que, Lívia? Segunda parte desse especial do Sim. Acho que outra coisa do Sim é que a gente foi aprendendo muito com os próprios erros e até mesmo com as próprias experiências dos alunos, né? Se a gente olhar até a primeira vez a gente fez com aquelas baias, né? Que é o formato atual, era um calor... Células. As células, né? São as bancas, na verdade. Era um calor danado, a gente fez dentro ali da central de aulas, era um ambiente desconfortável, acho que para o aluno e para o avaliador, para o docente. Agora ficou um espaço mais amplo, está mais confortável. E além disso, acho que para você que está fazendo a defesa, acho que ele nunca viu uma experiência dessa em ter quase 30 bancas ao mesmo tempo, né, de forma conjunta. Às vezes o aluno vem receoso, né? Com medo, né? E eu entendo, né? A gente acabou já fazendo pós-graduação também. O que a gente fala é para você vir tranquilo. Nós como bancas, vamos avaliar aí o seu trabalho, não a sua pessoa. Então, se você se dedicou, se você realmente fez o seu trabalho, não tem motivos para se preocupar em apanhar da banca, né? Ninguém aqui é aquele tipo de cara assim, nossa, hoje é dia que eu acordo e vou pegar um aluno pro pescoço e vou apertar ele. É claro que não, né? O trabalho de conclusão de curso, ele acaba sendo aí a cereja do bolo de todo o seu desenvolvimento durante o curso, né? E o outro ponto é você que está nos assistindo, mesmo que não seja a sua defesa nessa 10ª edição, que venha conhecer, mais do que conhecer, entender um pouco dessa experiência que nós estamos falando do Sim, é que você também aproveite para compartilhar com a equipe do PSEG as suas percepções sobre o curso, conhecer os professores, encontrar colegas e também contribuir para as melhorias do próprio evento. E essa edição vão ser 49 bancas simultâneas, é muita coisa. Simultâneas. Assim, você falou que o pessoal não precisa ficar preocupado com a banca, mas o que dá um pouco de tranquilidade também é que ele foi preparado para isso. Né? Tem a orientação, tem as correções, ele não está chegando lá de bate-pronto, do nada, então teve toda uma preparação. E aliás, se ele está indo para a defesa e o orientador e a comissão de monografias falou ok, é porque o trabalho tem nível suficiente para ser aprovado. Por isso é importante não deixar para a última hora, se inscrever na última semana nem vem. É muito complicado. Você que veio aqui, por favor, é o seguinte, não vem só com a cabeça que você vai vir e vai defender o seu trabalho e vai vazar. A gente faz toda uma preparação em termos de happy hour, os cambalma, experiência que o pessoal monta. Então já se programa para vir e curtir, né? Você vem, você defende tranquilo, curte a festa e tal. E talvez a consagração acadêmica não termina na defesa da monografia. Você ainda tem alguns passos depois, por exemplo, publicação em revistas. Então o seu trabalho ele pode ser publicado numa revista científica do próprio PSEG ou submetido a uma outra revista científica e isso aí de fato deixa o seu trabalho com uma visibilidade mundial, né? O trabalho e o nome do autor ali, né? O nome do autor realmente traz um outro nível de referência, né?
não é só o relacionamento que a gente constrói o PSEG com o aluno, a grande maioria dos alunos, tem outros que não, mas assim, a grande maioria deles é quase que pessoal ali de amizade, né? Então assim, eu vejo, pelo menos no relacionamento que eu tenho com alguns alunos, você cria uma amizade ao longo do curso, chega no SIM, você vem, se conhece e assim, você fica muito contente quando você pode compartilhar, receber feedback também, como você comentou ali do curso, né? Então assim, eu acho que esse envolvimento que é legal também, né? Não é você fez um curso, acabou, cada um sai pro seu lado, né? Vocês vão ser, a partir de então, PSEGers também, né? Como nós, né? Então é uma amizade que vai perdurar aí por vários anos, né? Portanto, se você tinha já um preconceito sobre fazer curso à distância, acho que o que nós estamos querendo mostrar e discutindo aqui, até dentro da própria evolução do evento, é mostrar um pouco que não existe mais essa barreira aí do networking, né? E essa relação se transforma mesmo numa amizade que a gente não consegue nem mais contar quantas pessoas já deixaram de fazer um MBA, já estão no segundo, se não está fazendo o terceiro. Aguardamos vocês no dia 21 e 22 de julho e as inscrições no site do evento. A gente conta e espera com vocês aqui dia 21 e 22, o Botão vai distribuir camisetas do Botão do Excel. Se inscreva no Economicamente. Há quase um mês aí a greve dos caminhoneiros movimentou todo o país e é sobre isso que vocês vão acompanhar em mais um vídeo do canal do Economicamente. Já posso ir? É para começar, eu sempre começo meio ruim. Vamos ver aqui. Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar da greve dos caminhoneiros. Basicamente é o seguinte, pesquisas apontaram que aproximadamente 80% da população apoiou a greve dos caminhoneiros. Por outro lado, quem vai arcar com os prejuízos será a própria população. Não parece um contrassenso? Confira com a gente, vamos lá. O Brasil adota um modelo econômico que agoniza. Nós adotamos um modelo de industrialização tardia e principalmente baseado em algumas estatais. Note que além deste processo, nós também criamos um Estado provedor. E esse é o grande dilema que nós vamos comentar aqui hoje. O Estado, na realidade, não é um grande provedor, ele não é e não gera nenhum recurso, ele apenas distribui aquilo que coleta. As políticas públicas no Brasil tentam consertar um pouco da nossa desigualdade social. Um grande exemplo disso é a nossa Constituição de 1988. Uma Constituição baseada no bem-estar social. Bancos públicos que subsidiam o setor produtivo, educação gratuita, seguro-desemprego, enfim, toda essa estrutura custa caro. Por outro lado, de onde vem o dinheiro do governo? Na realidade, o que nós vamos comentar aqui hoje e mostrar um pouquinho é que este modelo econômico se esgotou. E a greve dos caminhoneiros apenas nos mostrou um pouco de como esse modelo econômico se exauriu. Você está vendo uma equação que está aparecendo para você, que na realidade é a equação de restrição orçamentária do governo. Putz, mas o que é isso? Na realidade, você também tem uma restrição orçamentária. Tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você despende, ou seja, tudo aquilo que você gasta, está associado a uma restrição que está ligada diretamente à sua renda. Essa fórmula que está aparecendo para você, não se assuste, não é nenhum monstrinho, mas a ideia é mostrar basicamente 3 pontos importantes. Note, o governo ele se financia, se a gente olhar para o lado direito desta equação, principalmente de 3 formas. Arrecadação tributária, ou seja, os impostos que você sente diretamente na pele. A segunda forma é através da emissão de dívida, ou seja, se endividando, ou seja, emitindo títulos públicos, uma forma via Tesouro Direto que nós vamos comentar aqui em outros vídeos. E a terceira forma é especificamente utilizando-se da inflação, principalmente via emissão de moeda ou aumento da oferta de moeda. Se avaliarmos especificamente entre as décadas de 60 e 90, o governo se financiou via inflação. Quem via o seu poder de compra deteriorado era a própria população. O Plano Real pôs fim a esse modelo de financiamento baseado principalmente em inflação. Por outro lado, vamos olhar para o período dos governos Lula e FHC. Nós nos financiamos basicamente via elevação de carga tributária. Tributos esses que podem ser impostos, contribuições ou taxas.
Nesse caso, nós percebemos uma evolução da carga tributária no Brasil. E você, assim como eu, nos cansamos desse excesso de tributos no Brasil. Prova disso, prova de que esse modelo também se esgotou, foi o fim da CPMF, aquele vulgo imposto sobre o cheque que o Senado derrubou em 2007. Portanto, chega ao final um outro modelo de financiamento, um modelo de financiamento baseado em expansão da carga tributária, daquilo que eu e você pagamos de impostos. Lembre-se, falamos de inflação, falamos de aumento da carga tributária, sobrou endividamento, ou seja, o modelo utilizado principalmente pelo governo Dilma foi o modelo de aumento de endividamento para financiar essa expansão crescente dos gastos públicos. Qual foi o resultado de tudo isso? Nós atingimos uma carga tributária bruta de mais de 70% do PIB. Nesse primeiro gráfico, nós temos o resultado primário do governo, ou aquilo que nós chamamos de superávit primário. Mas que diabos é superávit primário? Ou que nome é esse? Na realidade, a diferença entre receitas e despesas do governo antes do pagamento de juros da dívida. Veja bem que no final deste gráfico nós temos de fato não um superávit, mas nós temos um déficit primário, ou um resultado primário negativo. Nós não conseguimos de fato a diferença entre receitas e despesas, não foi sequer suficiente para o pagamento de juros da dívida. Agora olha esse outro gráfico. Nesse outro gráfico que a gente tem é uma evolução da nossa dívida bruta, ou seja, o volume total de dívida, daquele endividamento que o governo tem, proporcionalmente à riqueza que o país gera, proporcionalmente ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Note que atingimos mais de 70% do PIB, um dos valores mais elevados comparado com os outros países emergentes. Nesse cenário, a inflação começou a se manifestar novamente. E o que fizemos? Usamos a Petrobras como política pública, ou seja, congelamos basicamente os preços da gasolina no mercado doméstico. Isso causou uma série de problemas à Petrobras, porque importava a um valor muito maior do que revendia no mercado doméstico. Isso trouxe uma série de prejuízos para a empresa, seja via endividamento da própria empresa ou perda de valor na própria bolsa. Por outro lado, na atual gestão da Petrobras, o que se adotou foi acabar com esse modelo onde a Petrobras era utilizada como política pública de governo, ou seja, lá durante os governos Dilma, principalmente, nós congelamos artificialmente o preço da gasolina para controle de inflação. Isso causou uma série de problemas, principalmente à Petrobras. O atual governo, com o objetivo de estancar a sangria na Petrobras, adotou um modelo de reajuste baseado em dois fatores principalmente, baseado no preço do petróleo no mercado internacional e baseado na taxa de câmbio. Qual foi o pior cenário possível? Nós tivemos um aumento do petróleo no mercado internacional e tivemos uma desvalorização da taxa de câmbio. Desvalorização que nós já falamos aqui, lembra-se? Portanto, o que aconteceu? O preço em real adotado pela Petrobras aumentou e isso se refletiu diretamente na bomba. E qual foi o grande impacto? Os reajustes adotados pela Petrobras passaram a ser diários. Perceba, importante questão que eu quero trazer. A velocidade dos reajustes foi muito maior do que a velocidade de reajuste no próprio contrato que os caminhoneiros tinham de entrega das suas mercadorias ou os contratos de frete. Imagine um caminhoneiro que está saindo do Rio Grande do Sul e vai para a região Nordeste. O seu contrato, o tamanho e a duração desse seu contrato é muito maior do que a velocidade do reajuste dos preços que a Petrobras estava impondo ao reajuste, principalmente ou da gasolina ou do diesel. O que aconteceu? Os ganhos dos caminhoneiros minguaram. O que nós fizemos? Recorremos ao Estado. Mas como eu disse, o Estado ele não é um Estado provedor, ele apenas distribui aquilo que ele coleta, aquilo que ele arrecada. E qual foi a saída adotada pelo Estado para a greve dos caminhoneiros? O governo abriu mão dos impostos sobre o combustível, principalmente sobre o diesel, e especificamente o PIS e a COFINS. Além desse cenário de abrir mão dos impostos ligados a PIS e COFINS, o governo também vai subsidiar a diferença entre o preço no mercado internacional e o preço no mercado doméstico.
Como subsidiar e pagar essa conta, ainda mais com um déficit de mais de 158 bilhões, sem contar os juros da dívida, projetados para esse ano? Após décadas de elevação dos gastos públicos, a realidade finalmente bate a porta. Portanto, aquele que for eleito no próximo semestre terá um grande desafio. O desafio é colocar as contas públicas em ordem, ou seja, aprovar principalmente a reforma da Previdência que se faz extremamente necessária e cortar gastos supérfluos do governo. Portanto, o que nós falamos aqui ao longo deste vídeo foi: o governo ele se financia de 3 formas: endividamento, arrecadação tributária ou via inflação. Esses 3 modelos... Tudo bom? Que bom, hein? Ô, jovem, você tá atrapalhando a minha gravação aqui. Do que? Do Economicamente? É, tava no meio do vídeo. E aí, juventude? E para fechar, parece que nós estamos repetindo os mesmos erros do passado. E a economia brasileira vive os mesmos ciclos e os mesmos erros que vivemos. Portanto, toca a música do Belchior aí. Parece que ainda vivemos como os nossos pais. Chegamos ao final de mais um programa. E lembrando aí vocês da campanha do Vem Pra Live, como é importante assistirem a aula ao vivo, né? Além do talk show, a gente tem diversas ferramentas de interação. E se vocês estiverem assistindo a aula ao vivo, postem nas redes sociais com a hashtag Vem Pra Live. Em falar em redes sociais, Viva, nós também temos as nossas. É isso aí. Você pode seguir o Novo Câmera no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Não se esqueça também de se inscrever nos canais do Botão do Excel e Economicamente. Dá uma força, dá um like, assista ao final e comente. E, Lívia, muito obrigado por gravar hoje comigo. A gente nunca gravou junto, eu acho. Acho que não, primeira vez. Tamo Ok. aí, né? Coisa legal. Até mais. Gente, até mais. Yo, yo, yo. Todo junto, todo. É nóis. Ni, 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 ni. É nóis, é nóis. Vai!